Bom dia galera. Tava aqui observando as plantas, né? E lembrando aqui um pouco da história. Eu sou professor de história, sou o professor João Paulo. Lembrando como que o ser humano descobriu como que ele poderia reproduzir as plantas, né? O homem, quando era nômade, e aí ele passou a observar as plantas e observou que quando as sementes caíam no chão e elas começavam a nascer novamente, né? E ele passou a observar aquilo, aquela semente que caía das plantas e ela nascia novamente. Então ele passou a catar aquelas sementes das plantas que eles consumiam, aquelas plantas frutíferas, e passaram a reproduzir aquelas plantas para que eles pudessem, né, plantar mais aquelas frutas que eles consumiam. E aí eles reproduziam. Então eles passaram a não ter que sair coletando frutas da floresta. Então eles passaram a cultivar as próprias plantas para consumir, né? E também começaram a observar animais que eles poderiam domesticar, animais que eles poderiam criar e domesticar esses animais. Eles poderiam comer a carne desses animais, que eles também não poderiam necessitar tanto de viver da caça, né? E aí o ser humano passou a viver também em comunidade. Foi assim que o homem passou a viver em comunidade quando ele descobriu tanto as plantas, que ele poderia reproduzir as plantas através das sementes, que eles viram que a semente, quando caía na terra molhada, né, no período chuvoso, ele poderia reproduzir essas plantas, né, plantar e produzir bem mais alimentos, né, e também os animais que eles viram que poderiam domesticar alguns animais, criar animais, né, e para consumir a carne desses animais sem ter que sair na floresta caçando esses animais, né? E aí os homens começaram a formar as primeiras comunidades da humanidade sem ter necessidade, e deixaram a vida nômade que eles tinham, né? Começaram a deixar a vida nômade que eles tinham. Então fica aí a dica do início da história, do começo das primeiras comunidades da humanidade. Galera, se gosta de história, como eu assim gosto de história, curte o vídeo aí, tá certo? E se inscreve no canal, tá bom? Porque vai ter muito vídeo falando de muita curiosidade sobre história, porque tem muita coisa legal na história para a gente conhecer, né? Eu adoro ler livros de história, sou professor de história, então adoro também ler livros de história. Não terá muitas curiosidades interessantes sobre a história da humanidade. Então valeu galera, curte o vídeo aí, se inscreve no canal se você gosta de história, que a gente terá muitos vídeos com muitas curiosidades, coisas muito interessantes que aconteceram em toda a história da humanidade, que é uma história gigantesca com muita coisa interessante para a gente conversar aqui no nosso canal. Valeu aí, se liga na história galera, é o nosso canal aí. Curte, comenta, deixe seus comentários também, suas dicas, suas críticas, os elogios também, sobre a história da humanidade. Valeu!